Quando disseram para se eu estaria interessado em vir apresentar o livro do Mário Zambujal, eu quase que fico ofendido pela maneira como a coisa foi colocada. Se eu estou interessado, bolas, eu digo já que sim, independentemente de ter alguma coisa super importante marcada para hoje. Foi daquelas coisas que eu disse imediatamente que sim e que se lixe a agenda. Felizmente não tinha nada. Há que dizer. Eu ponderei se deveria chegar aqui e simplesmente improvisar e dizer o que me vai na alma sobre estar aqui, sobre o Mário Zambujal, sobre o livro dele, mas depois pensei, não, eu tenho que me sentar e tenho que escrever uma coisa e, portanto, decidi escrever e vou lê-la aqui, porque é um escritor extraordinário e eu acho que merece que eu me dê ao esforço de escrever em vez de vir para aqui dizer umas banalidades que me saem assim de repente. E por isso espero não ser muito chato, vou tentar não demorar muito com este texto. Eu tenho uma história de amor com o Mário Zambujal. É uma história de amor platónica e heterossexual que começa nos anos 80, quando, não me lembro exatamente por que ordem ou se terá sido ao mesmo tempo, aos 11 ou 12 anos de idade, eu fui exposto às radiações que emanavam de duas verdadeiras centrais nucleares de criatividade imaginadas por este homem, o livro Crónica dos Bons Malandros e o programa radiofónico Pão com Manteiga. Aos 11 ou 12 anos de idade, nos anos 80, não era suposto um indivíduo como eu ir mais longe do que o D'Artacão. E falando no D'Artacão, foi nessa idade que, inspirado pela famosa série de desenhos animados, eu me atirei de cabeça ao clássico livro de Alexandre Dumas, Os Três Mosqueteiros. Fiquei desiludido e senti-me enganado quando percebi que não tinha cães. O programa Pão com Manteiga, ritual das manhãs de fim de semana dos meus pais e no qual eu fiquei viciado por acidente, foi decisivo para eu perceber o que a rádio podia ser. Eu sabia que era um lugar ótimo para ouvir, e supunha eu, para passar música para que outros ouvissem, mas foi quando, entre as torradas e o Nesquik matinal, me cruzei com os diálogos impossíveis e ao mesmo tempo tão possíveis do Pão com Manteiga, que eu tive um primeiro vislumbre daquilo que poderia ser o meu futuro. Eu acho que pensei, então isto pode ser uma profissão, se calhar vou ficar atento a isto. Já a Crónica dos Bons Malandros era o livro do momento, naquela altura. Diziam as lendas que quem pegava nele não o conseguia pousar. O título era apelativo e, para miúdos preguiçosos, o tamanho pouco ameaçador do volume era também apelativo, e foi ao mergulhar naquele universo que me apercebi pela primeira vez de um dos milagres do talento do Mário Zambujal. A incrível capacidade que ele tem de, num número não muito grande de páginas, reunir uma quantidade avassaladora de tão boas e brilhantes ideias. É incrível se pensarmos o quão comum é o contrário. A quantidade de livros ameaçadoramente espessos que existem e cuja quantidade de papel gasto é inversamente proporcional ao pobre número de ideias que vem lá dentro. A Crónica dos Bons Malandros e os outros livros do Mário, mas sobretudo a Crónica, porque foi o primeiro e porque me afeiçoei àqueles malandros como se fossem meus amigos ou meus familiares, era de facto impossível de pousar, mesmo depois de acabar de ler. Eu li o livro com 11 ou 12 anos, como vos disse, e é impossível que um pobre e imberbe garoto de 11 ou 12 anos e um caixa de óculos algo totó, como eu era, e vamos por momentos acreditar que eu deixei de ser, pelo menos totó, caixa de óculos, como podem ver, continua a ser, mas era impossível para um caixa de óculos totó de 11 ou 12 anos apanhar todos os detalhes e toda a intensidade e poesia que há na Crónica dos Bons Malandros. O que se passou foi que eu fui crescendo com a Crónica à mão de semear e foi interessante perceber a maneira como aquelas personagens começaram na minha vida como bonecos animados, como cartoons, num assalto à Gulbenkian que na minha cabeça começou por parecer um desenho animado do Chuck Jones, e que à medida que os anos foram passando e que eu ia relendo o livro e ia relendo passagens do livro, se foram transformando em seres humanos de carne e osso e alma. E é por isso que a Crónica dos Bons Malandros e a obra de Mário Zambujal é tão importante para mim, porque literalmente eu cresci com ela e a minha visão do mundo também. Portanto, como se vê, eu sou genuinamente fã do Mário Zambujal, eu sou quase groupie do Mário Zambujal. Eu considero-me uma zambujalete. Eu
li os livros, eu vi as séries que ele escreveu, como a sitcom Lá em Casa Tudo Bem, com Raul Solnado. Eu vi o filme da Crónica dos Bons Malandros, em cinema, em videocassete VHS, em transmissão na RTP. Eu comprei o DVD. Eu terei sempre pena que o assalto à Gulbenkian não apareça no filme, a não ser numa sequência animada cheia de grafismos loucos, que o Mário já me explicou porque é que aquilo aconteceu assim. Eu acho que se impunha fazer digo isto com todo o respeito pelo Fernando Lopes, que era um grande realizador, mas eu acho que impunha-se fazer um remake ou uma série de televisão daquelas à HBO, ou HBO, com uma parceria num livro do Mário, se ele escrevesse este nome. Eu candidato-me aqui descaradamente para escrever a adaptação. O meu sogro, Johnny Galvão, foi o autor da banda sonora do filme da Crónica dos Bons Malandros. No entanto, devo dizer aqui que não foi por isso que eu casei com a filha do Johnny. Só descobri isso depois de estarmos juntos, que é para não dizerem agora que eu me casei por interesse. O único ponto da carreira deste homem que se me afigurou de difícil entrada foi o do Mário Zambujal, jornalista desportivo. Porque, senhoras e senhores, como alguns de vós saberão por esta altura, eu não percebo um boi de futebol. E isto é uma bênção e é uma maldição. É uma maldição porque estou sempre excluído de, 80% das conversas que se têm diariamente em Portugal. E uma bênção porque é menos uma coisa pela qual eu posso ser insultado. Eu vejo os nervos que o futebol gera, o que as pessoas dizem umas às outras, por exemplo, nas redes sociais, e eu admiro o quão zen parece o Mário Zambujal, sendo ele perito no assunto, sendo ele adepto. Já eu considero, para citar uma expressão emblemática deste novo livro, Serpentina, que para eu começar a interessar-me pelo futebol, não estão reunidas as condições. Eu acabei por conhecer o Mário Zambujal pessoalmente quando surgiu a possibilidade de ele escrever uma série connosco nas produções fictícias, já há alguns anos. Eu temi ficar sem palavras quando o conhecesse, mas ele correspondeu exatamente à imagem que todo o país tem dele. É oficialmente o homem mais porreiro do mundo. A série acabou por não acontecer, mas eu guardo com carinho a memória da única reunião que nós tivemos nessa altura, e onde eu me apercebi, eu que sou viciado na tecnologia e que se falta à luz fico sem saber onde escrever e como escrever, que o Mário Zambujal escreve à mão, com essa coisa do papel e da caneta de que se fala tanto. E é ótimo, tirando a dificuldade horrível, que é meter manuscritos do Mário em papel dentro de uma pen. Serpentina é o novo livro dele, não fala de futebol e por isso é com orgulho que digo que o percebi todo, de uma ponta à outra. E é, outra vez, a magia zambujalense em ação. É, de novo, a capacidade dele encaixar a quantidade de ideias que alguns autores, se calhar, precisam de espraiar em vários volumes num só. É um livro breve, é rápido, é intenso, é complexo, é labiríntico, é absolutamente hilariante e com o qual foi fácil identificar-me. Para já porque o protagonista é um argumentista de televisão, que é uma das vidas que eu tenho, e depois porque, tal como me acontece a mim, e saberá disto quem ouve as minhas rubricas de manhã na rádio, o protagonista de Serpentina é alguém que atrai uma quantidade vasta de confusões. As minhas são infinitamente mais leves e menos perigosas do que as que assolam o Bruno, o mais ou menos herói deste épico, mas eu senti-me muito identificado. Uma das maravilhas de Serpentina é a maneira como troca as voltas ao leitor. A maneira mais fácil de lhe espetar uma etiqueta é dizer que é uma história de crime e que, estando envolvida uma produtora de televisão desta nossa espécie de Hollywood, por momentos nós sentimos que há qualquer coisa de Elmore Leonard nesta aventura do rapaz que só quer encontrar a mulher do rosto perfeito, embora essa acabe por ser a última coisa que lhe acontece e talvez não aconteça da maneira como ele espera. Não vou aqui fazer spoilers, leiam um livro. É um livro cinematográfico, é um guião à espera de ser filmado. Houve momentos em que eu me lembrei do Nova Iorque Fora de Horas, que é um dos meus filmes favoritos do Martin Scorsese. A ideia de que tudo pode acontecer a um homem em tão curto período de tempo, vítima de loucuras e de planos mirabolantes alheios, lembrou-me o filme que me fez ficar fã do Scorsese e cinéfilo para a vida. E há aquilo que o Hitchcock batizou de MacGuffin, há uma saca cheia de dólares, e há um reencontro familiar entre irmãos, e há um caminho tortuoso e acidentado e delirante naquilo que acabará por ser uma incrível e pura história de amor. Há tanta coisa tão bem estruturada e orquestrada neste puzzle que anda para a frente e para trás no tempo que, de novo,
Damos por nós a perguntar, eu perguntei várias vezes, como é que ele consegue fazer isto? Como é que em cerca de 150 páginas ele consegue montar uma aventura tão complexa e tão completa e tão cheia de detalhes? Eu não faço puto de ideia. E mesmo que soubesse e que tentasse fazer igual, espalhava-me ao comprido. Por isso, mais vale não saber. É como com o ilusionismo. Saber os truques pode estragar a magia. Eu prefiro acreditar que isto lhe sai assim. Perlim, e está feito. Como somos um país de brandos costumes e em que o crime nunca acontece com a pinta com que acontece lá fora, quem for à espera de tiroteios poderá ficar desiludido. Se ficar desiludido, digo já que é parvo. Eu prefiro histórias em que a mais agressiva e violenta arma de crime, ou de quase crime, é uma velha frigideira. A Serpentina tem também alguns diálogos que são Mário Zambujal vintage. Alguns conseguem a proeza de inserir numa narrativa que, em toda a sua loucura surreal, se quer, apesar de tudo ancorada na realidade, o tipo de nonsense que ele usava nos diálogos do Pão com Manteiga. Há poucos momentos de prosa mais zambujálicos do que, por exemplo, este, que surge depois do Bruno, a personagem principal, saber, à mesa de um restaurante, uma das muitas revelações bombásticas que o esperam nesta trama. E diz ele, que narra a história na primeira pessoa: só não caí da cadeira porque me agarrei às ancas de uma cliente que passava. Desculpe, disponha. Conseguir meter este tipo de coisa com esta naturalidade e com esta simplicidade no meio da trama não é qualquer um que consegue, é só alguém que consegue ser um grande contador de histórias e um grande humorista ao mesmo tempo. E é por isso que, quando eu crescer, eu quero ser como ele. Muito obrigado. Esta manhã, absurdamente cedo, telefonou-me um amigo e disse: tenho aqui um convite para ir ao lançamento de um livro chamado Serpentina. Eu digo: sim, deves ter. E diz que quem vai apresentar o livro é o Nuno Marco. É verdade? Eu digo: sim, é verdade. Quem vai apresentar o livro é o Nuno Marco. E ele disse: então vou. Tudo isto é uma manobra de marketing. Ele, na verdade, odeia. Então vou. E porque quando se falou nos preparativos desta sessão tradicional, que é a apresentação do livro, e se chegou àquele momento de que quem vai apresentar foi a Cristina, que disse: e o Nuno Marco? E o Nuno Marco eu tinha pensado há 2 ou 3 livros atrás, mas não tinha lata de telefonar ao Nuno Marco. Como é possível? E não tinha, por uma questão de respeito e de alguma obrigação de compreender melhor que o comum das pessoas o trabalho que ele tem. E eu digo: este homem trabalha, canão. Ele trabalha, deve ter imensas coisas para fazer. Tem. Porque quando ouvimos uma pessoa durante 1 hora na rádio, essa hora não é 1 hora. Essa hora é precedida de muitas horas, se calhar, a pensar o que se tem que fazer, o que se tem que preparar. É o programa, é essa coisa. É todo um trabalho invisível. E quando se vê o mesmo Nuno Marcos na televisão, numa estação de televisão, a fazer um programa qualquer, também não se limita àquele tempo de relógio. Olha, ele hoje trabalhou 3/4 de hora. Não, ele tem que trabalhar muito mais. E como ele tem espetáculos ao vivo, escreve livros e não sei o quê, eu, porque também atravessei períodos de muita acumulação de coisas na minha vida, eu sei que muitas vezes aparecer um tipo a dizer: epá, queres apresentar o meu livro? O gajo: epá, este gajo. O gajo. E é por isso que não apareceu um tipo a apresentar o livro. Digo: telefona tu, Cristina. E o Nuno, que é uma referência, não estou aqui a trocar cartas, é uma referência do humor em Portugal, nas suas várias formas de comunicação do humor. E o humor é uma coisa complicada, porque um gajo pode estar muito mal disposto e tem que ter graça, eu caralho. Bom, então, o humor é uma forma de comunicação particularmente difícil. E particularmente difícil porque depende muito também, toda a comunicação depende de quem faz a comunicação e de quem a recebe.
E se quem a recebe está de mau humor, é muito difícil receber o bom humor de quem mandou o bom humor. E é uma comunicação, muitas vezes. Bom, eu, no meu conceito de autor, eu tenho a convicção, ou talvez a ilusão, que o que eu escrevo tem que ver com quem eu sou. Eu sou assim, sou um gajo que escreve ligeirezas, sou um gajo que diz piadas, sou um gajo que bebe copos, sou um gajo, graças a Deus. E então, portanto, a minha própria maneira de ser, bom, acerta com a minha maneira de escrever, com a minha maneira de pensar. Um dia dizia-me um tipo, quando é que... eu gosto, não sei, mas agora estás a fazer uns contos, estou para ir fazer uns contos, não faz um conto, dramático, uma coisa dramática. E tinha que entregar no dia seguinte um conto. E fui ali para uma esplanada, Eu digo, bom, vou escrever uma coisa extremamente dramática. Isto muito sinteticamente. Escrevi a história de um tipo que acorda sobressaltado, olha para o relógio, 9h15, ele tinha que se levantar todos os dias às 7, porque tinha que ir para o emprego, e não acordou, e agita a mulher, olha, ele diz, o que é? E ela diz, nem no meu dia de folga me posso deixar dormir descansada. E eu digo, desculpa, é que estás a ver, o despertador não tocou. O despertador não tocou. Claro que não tocou, fui eu que o desliguei para poder dormir no dia descansada na minha manhã de folga. Bom, o homem desvarece e tal, vai para o emprego e tal, e vai acelerado, e já não sei se passa um traço contínuo, se passa um semáforo vermelho, param, não, e tal. Digo, ei, Jesus, agora ainda mais tarde e mais despesas e tal. Eu digo, isto é um azar, eu cheguei hoje, nasci, hoje é mesmo um dia de azar, então, e vai e tal. E depois digo, bom, vou telefonar ao diretor, que era um homem severo e tal, não suportava atrasos, e vai telefonar ao diretor, outro polícia, o telemóvel, hein? Outra coisa, não sei o quê. E o homem vai desgarrar, estou aqui a vencer, a saltar umas etapas, até que chega lá dentro do diretor e diz, desculpe, eu até lhe quis telefonar, mas hoje tem sido um dia terrível. E eu digo, também não era preciso tanta pressa, Eu até tenho uma notícia, não sei, que não é muito boa. Você foi colocado no quadro dos dispensáveis. E o gajo diz, Nossa Senhora e tal. E eu digo, poxa, estou mesmo, desta vez é que eu estou a escrever uma coisa dramática. E depois o homem volta para casa, tira-se para cima do sofá, Nossa Senhora, e vê um envelope com o nome dele, escrito com a letra que ele sabia que era da mulher dele. O que será mais? E então vai e tira uma pele. E ela diz, não te aguento mais, a partir de agora, e nem me procures nunca mais. E ele levava um rosto de sofrimento, e depois pelo dia asiado, deixa-se cair, aquela expressão transforma-se em risos. O que é a vida? Quem havia de dizer que um dia tão azarado acabava tão bem? É evidente que fico muito sensibilizado. O Nuno é um homem que, além do mais, tem a frontalidade de dizer o que pensa, ou que, portanto, se pensasse mal, quando muito, dava o benefício de não dizer. Bom, mas dá-me esta testemunha de defesa e de aprovação, é para mim muito especial, porque ele representa realmente uma referência no humor português atual e temos esta pequena coisa. Ele pertence a outra e magnífica geração. E, portanto, eu quando escrevi as primeiras coisas, significava, estava a dirigir às pessoas da minha geração, pronto, as coisas e tal. O facto de ele me dizer que aquilo, que ele tinha 12, 13 anos e leu uma coisa minha, já me agrada. O facto de dizer que hoje continua, ele é um menino. E então, obrigado. Estava a precisar de ouvir isso. Essa entrada essa possibilidade de falar com várias gerações que me dá uma certa satisfação. Mas isso tem que ver com uma coisa essencial. É que eu só escrevo sobre pessoas. E as pessoas são imutáveis naquilo que são o seu conteúdo de sentimentos,
Vão mudando as modas, vão mudando os apetrechos, vão mudando as coisas de que nos servimos, mas por dentro, os sentimentos, nunca ninguém inventou sentimentos. Os sentimentos são aqueles que vêm desde que os primeiros clássicos começaram a ver e a chamar que há uma coisa chamada crueldade, outra coisa bondade, outra coisa inveja, outra coisa disto, outra coisa aquilo, e os sentimentos são sempre eternos. E é por isso que esse inesgotável material de trabalho que é o ser humano, com as suas paixões, é que mesmo, tanto fisicamente como mentalmente, está tudo inventado há muitos anos, embora muita gente julgue que haja coisas novas. Está tudo inventado há centenas ou milhares de anos. E quando juntamos 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, temos o princípio de alguma história. Porque as coisas nunca batem totalmente certas umas com as outras. E, portanto, temos um rasto para se ir criando ou um conflito, ou um grande amor, ou seja o que for, não é? Mas que cada um já sai do seu isolamento, que é a única forma de ter paz, é um gajo está a sofrer. Bom, então... E fico muito feliz. Quero agradecer à editora, quero agradecer à FNAC, mais uma vez, ter-nos aberto esta porta, e quero agradecer à editora que me tem como lado de atenções. Eu às vezes digo, estes gajos já devem estar a pensar que eu estou muito velho. Andam com miminhos, com muitos miminhos e tal. Bom, mas então, este livro ficará, ele próprio será uma serpentina de felicidade, se cada uma das leitoras, sobretudo, e também dos leitores, chegado ao fim, disser, olha, gostei de ler isto, e foi um tempo, que ainda bem que eu tive este tempo a ler isto, e que me diverti e tal. Esse é o melhor prémio que eu posso ter. O outro, hoje também me deu aqui o Nuno, com a sua presença, e com o seu estilo, e com as suas palavras. E é uma honra para mim ter-te aqui. E muito obrigado a todos por terem vindo cá com tanta coisa.